Olá, pessoal, tudo bem? Muito boa noite a todos. Gostaria de agradecer a todos os presentes. Que bom ver vocês aqui, é um prazer. Sejam bem-vindos. Sintam-se à vontade para participar, para interagir. Meu nome é Juliana, para quem não conhece, Juliana Quero Rimão, eu sou professora de parasitologia da Faculdade de Medicina de Jundiaí. É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre pesquisa em parasitologia e aprendermos um pouquinho uns com os outros, né? Trocarmos aí informações, tirarmos dúvidas, conhecermos formas diferentes de fazer pesquisa e, enfim, crescermos, né, dentro do universo da parasitologia, né, da pesquisa também. Esse evento está sendo promovido pelo Lab Parasitos, que é um laboratório da FMJ, e nós temos o apoio do NAPEX, que é o nosso núcleo de apoio à pesquisa e extensão, e a quem eu gostaria de deixar aqui já os meus agradecimentos por todo o apoio e incentivo, né, todo o suporte. A palestrante de hoje vai ser a Fernanda Ferreira Evangelista. Ela possui graduação em enfermagem e mestrado pela Universidade Estadual de Maringá, né, que é a UEM, e ela é atualmente doutoranda também lá na UEM. Ela tem experiência na área de enfermagem, saúde materna e infantil e estudos com toxoplasmose gestacional e toxoplasmose ocular. E hoje ela vai contar um pouquinho para nós sobre os trabalhos que o grupo de pesquisa em toxoplasmose lá da UEM vem desenvolvendo com uma droga chamada rosuvastatina. Fernanda, muito obrigada por ter se disposto a apresentar esse seminário. É um prazer ter você aqui. Fique à vontade. Nós deixamos um tempo de em torno de 40 minutos, né, para o palestrante expor seu trabalho, e em seguida nós vamos ter um período de aproximadamente 20 minutos para o pessoal fazer perguntas, tá? Então, eu vou pedir para vocês irem deixando as perguntas aqui no chat. Não esqueçam de se identificar, para que eu possa, ao final, fazer as perguntas para a palestrante. E nós vamos colocar o link para a lista de presença no chat, tá, pessoal? Durante o seminário. Então, não se esqueça de assinar a lista de presença para garantir o certificado de participação. E dúvidas sobre os certificados, né, dúvidas em geral sobre certificados e sobre prazos e etc., vocês podem enviar diretamente para o nosso e-mail, que é labparasitos, com 2 T's, @gmail.com. Depois eu coloco também lá no Insta. Qualquer dúvida, vocês podem falar com a gente por lá também. Mas só para não ficar fazendo perguntas sobre certificado e coisas não relacionadas ao seminário, para a gente aproveitar bastante esse tempo aqui para conversar com a palestrante, né, nas dúvidas. Tá certo, pessoal? Então é isso. Desejo a todos um bom seminário e passo a palavra agora para que a Fernanda inicie a sua exposição. Então, boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite do grupo, da doutora Juliana, por essa ideia que eu achei muito bacana. Até comentei que eu queria até fazer isso aqui no nosso grupo de pesquisa, mas é tanta coisa que a gente tem feito, acho que está trabalhando até mais nessa pandemia do que antes, né? Então, assim, eu realmente estou sem tempo, sem pernas para fazer qualquer tipo de projeto em relação a isso. Então, eu achei muito legal. Eu adoro, gente, adoro tudo que é sobre pesquisa, parasito, é a minha área. E como vocês ouviram, então, eu sou enfermeira, não tem muito a ver, né? O pessoal fala, gente, mas o que você foi fazer na área de parasitologia? Eu falei, gente, mas eu queria uma coisa diferente. Todo mundo da minha turma foi para a área de enfermagem, e eu queria uma coisa diferente, então eu acabei indo para a área de parasitologia, patologia, que é uma coisa que não tem, né, muito enfermeiro nessa área. Então, eu acabei iniciando as minhas pesquisas em 2013, no primeiro ano da graduação, como voluntária, no Laboratório de Parasitologia da Universidade Estadual de Maringá, e eu permaneço até hoje. Então, fui aluna de iniciação científica, fiz mestrado, projeto de extensão, agora, atualmente, estou no doutorado, terceiro ano do doutorado. E vim apresentar para vocês hoje uma parte, o meu primeiro artigo dessa pesquisa. Que, primeiramente,
nós iniciamos, né, com testes, como todos os estudos, fazendo testes com as doses das drogas e também com os animais. Então, no decorrer da apresentação, vou mostrando para vocês e aí a gente vai comentando, tá? Todos estão vendo? Sim. Ok. Então, o título desse trabalho é a rosuvastatina reverte o comprometimento da memória e o efeito do tipo ansiogênico em camundongos infectados com a cepa ME49 do tipo crônica de Toxoplasma gold. Atualmente, esse artigo foi publicado na revista PLOS ONE, em abril desse ano mesmo, e já teve várias repercussões. Esse artigo, para ser aceito, publicado, gente, não foi fácil, porque ele foi recusado 6 vezes. Então, foi um tempo, assim, bem mais de um ano para tentar publicar um artigo. E arruma daqui, arruma dali, e até que deu certo, com alguns ajustes sugeridos pela revista, né? Graças a Deus foi publicado. Uma revista super conceituada na nossa área, e fiquei muito feliz que a universidade também está ajudando com os custos, né? Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês, já vou apresentando um pouco sobre a toxoplasmose, porque tem gente que conhece, mas tem gente que não é muito dessa área, então eu resolvi apresentar rapidamente, o que é. A maioria das pessoas entendem que essa é uma doença conhecida como a doença do gato. Mas, na verdade, no decorrer dos estudos, a gente vai vendo que não é só uma barriga, um gato, né? Não é só a gestante, não é só o gato, envolve outras coisas também. Então, a toxoplasmose é uma zoonose congênita ou adquirida, causada por um protozoário chamado Toxoplasma gondii. É encontrado em várias espécies de mamíferos, principalmente carneiros, cabras, boi, porco, inclusive humano e também em aves. E esses são considerados como hospedeiros intermediários. O gato, o gato e os outros felídeos são considerados como hospedeiros definitivos. A toxoplasmose é uma doença de distribuição mundial com alta prevalência sorológica, podendo atingir de 40% a 80% da população mundial. Na maioria das vezes é assintomática, e essa infecção está relacionada com aspectos geográficos, como o clima, a região, a alimentação, a cultura, o tratamento adequado da água, a exposição ambiental. E, olhando essa imagem de Amendoeira e colaboradores de 2010, a gente já podia dizer que nós vivemos em um mar de toxoplasma. Por quê? Porque a América do Sul é a região, né, são os países com maior índice dessa doença. O Toxoplasma gondii pode ser encontrado também em todas as células do organismo, com exceção das hemácias, e também em líquidos orgânicos, como o leite, o esperma e também o líquido amniótico. Esse parasita apresenta 3 formas evolutivas, que é o taquizoíto, o bradizoíto ou cisto, e os oocistos, que são também chamados de esporozoítos. Os taquizoítos, eles representam a forma aguda da infecção, é a forma evolutiva presente na fase aguda. Então, ele está na corrente sanguínea, né, e pode ocorrer, então, a transmissão placentária, quando a mãe tem o primeiro contato dessa doença na gestação. Podemos também nos infectar ingerindo os taquizoítas via oral, né, por leite, acidentes laboratoriais também e transfusão sanguínea. Já os oocistos, ou também esporozoítos, eles são muito resistentes ao meio ambiente, então as temperaturas muito elevadas, até mesmo, né, o calor que a gente convive, e frios, ele é muito resistente, porque ele tem uma camada que envolve e é muito difícil ele ser destruído.
Então, por isso, nós podemos nos infectar ingerindo essa forma evolutiva em frutas, verduras mal lavadas, em água, né, que podem ter esses oocistos, e o manuseio do solo sem luvas, que daí depois às vezes põe a mão na boca, a mão no rosto. E lembrando, pessoal, que os maiores surtos de toxoplasmose no mundo foi no Brasil, em Santa Isabel do Ivaí e também em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Santa Isabel é aqui pertinho, pertinho de Maringá, dá mais ou menos umas 3 horas. Foi na época 2001, né, no ano de 2001, e 2018 que teve um surto em Santa Maria. Os dois acreditam-se que foi pela água. Então, a água também é um meio de infecção, se não for filtrada ou fervida, né? Então, tem que tomar esses cuidados. E, por fim, então, os bradizoítas, ou cistos, que podem ser, que caracteriza a infecção crônica, que é a forma evolutiva da infecção, da fase crônica dessa doença. E esses cistos podem ser encontrados em carnes cruas ou mal passadas, e também nos embutidos, que são os frescais, né? Linguiça, às vezes até queijos mais, né? Não os queijos, mas eu falo assim, os frescais mais envolvidos carnes. Essa infecção, essa fase crônica da doença, ela é caracterizada, então, pela presença do cisto. E esses cistos, eles têm um tropismo, uma preferência pelo sistema nervoso central e a parte ocular, que é o que nós focamos na nossa pesquisa. Alguns estudos têm sugerido que a infecção crônica por Toxoplasma gondii no sistema nervoso central pode estar associado também a alterações neurológicas, transtornos psiquiátricos, demência, algumas características de depressão, como pensamento suicida. E nos animais, os roedores, existe uma diminuição da memória, a mudança comportamental desses animais, um aumento da ansiedade, esquizofrenia, o comportamento semelhante também a depressivos e a maior exposição e atração por predadores. Então, existem estudos já que mostram, né, os animais infectados, que eles têm essa atração pelo próprio predador. Por quê? Porque o cisto alterou o comportamento dele. Então, pode ser alteração tanto no humano e o que podemos ver também nos animais. Atualmente, os tratamentos para a toxoplasmose são para a fase aguda da infecção, então só para os taxoídos. Até hoje não se tem estudos para a fase crônica. Esse esquema terapêutico mais utilizado, principalmente em gestantes ou em casos de pacientes imunocomprometidos, é a combinação da sulfadiazina, pirimetamina e o ácido folínico. Pelo menos, né, na gestante vai tratar ali uns 6 meses. No entanto, essa combinação, esse esquema de tratamento tem muitos efeitos colaterais, desde náusea, né, até um rush cutâneo, até alergias graves. Então, nós resolvemos pesquisar novos tratamentos que tivessem efeitos colaterais menores, mas que tivesse também a mesma resolução para o tratamento. Tanto na fase, né, que seja na fase aguda, mas principalmente na fase crônica, porque não existe tratamento ainda na fase crônica, que é representado, então, pelos cistos. Nós baseamos, então, em 2 estudos, né, que é para poder escolher a rosuvastatina ou as estatinas como um meio de pesquisa. Então, as estatinas, que são drogas frequentemente usadas para diminuir os níveis de colesterol no sangue em humanos, que demonstraram reduzir a replicação dos taquizoítos, que é a fase aguda, em vivo e in vitro, que foi um estudo realizado em Londrina, né, com a equipe também que estuda toxoplasmose em Londrina, eles fizeram esse estudo in vitro. E Maringá, nós usamos essa ideia do in vitro e nós fizemos, então, a parte in vivo.
E também foi um artigo publicado pelo nosso grupo de pesquisa no ano de 2009, que mostrou a redução da carga parasitária no cérebro de camundongos infectados cronicamente. Então, a partir daí, né, do primeiro estudo que foi feito pelo nosso grupo de pesquisa, nós seguimos a parte de comportamento, de memória e também mostrando dessa redução da carga parasitária no cérebro do camundongo. Então, falando um pouquinho, por que nós escolhemos a rosuvastatina? O parasito, né, o Toxoplasma gondii, ele tem como essencial para sua multiplicação, né, para sua replicação, esteroides e isoprenóis, né, como eu falei ali, que são lipídios essenciais para o metabolismo. Então, para ele se multiplicar, ele precisa dessas proteínas, desses isoprenóis. Então, o que a rosuvastatina faz? Para não deixar multiplicar, né, no caso do nosso estudo, para não dar continuidade a essa replicação, a rosuvastatina, ela tem uma ação que bloqueia a enzima MHC-CoA redutase para não dar continuidade na cascata, diminuindo assim, né, o colesterol, mas, no nosso caso, as proteínas e os isoprenóides, que são essenciais para o metabolismo do Toxoplasma gondii. Nosso objetivo, então, com essa pesquisa foi investigar o efeito do tratamento com a rosuvastatina no comprometimento da memória de curto e longo prazo e aumento de comportamentos semelhantes à ansiedade em camundongos cronicamente infectados com a cepa, nossa, nem arrumei, com a cepa de Toxoplasma gondii, com a cepa ME49 de Toxoplasma gondii. Então, como foi realizada essa pesquisa? Nós utilizamos 40 animais, 40 camundongos, da linhagem Balbicê, e o sexo, fêmeas. Alguns estudos dizem que para a infecção crônica do Toxoplasma gondii, a linhagem melhor é o suíço. Realmente, para a gente manter a cepa, né, no laboratório, a gente usa o suíço. Mas, como a gente estava avaliando comportamento, ansiedade, né? Então, nós olhamos por outro lado e vimos que o Balbicê era melhor para esse tipo de estudo. Então, foi utilizado essa linhagem e do sexo feminino. Esses animais, devido, né, ao estudo com comportamento, eles têm que ser rigorosamente bem alocados no biotério. Então, eles têm um ciclo claro e escuro, de 12 em 12 horas, então, que inicia às 7 horas, né, da manhã e termina às 19, então, fica claro esse período, com temperaturas também adequadas para esses animais e umidade, porque senão eles vão ficar muito estressados, muito nervosos, e isso interfere na nossa pesquisa. A cepa de escolha foi uma cepa mais crônica, que é uma cepa mais fácil também de manter no biotério, e a cepa ME49, do genótipo do tipo 2. Os cistos desses parasitas foram obtidos de cérebro de camundongos infectados cronicamente. Então, essas cepas são mantidas no laboratório, e quando nós vamos realizar experimentos, os animais são eutanasiados, os cérebros, retirados os cérebros, macerados, e infectado, né, conforme os grupos. Então, a infecção dos camundongos foram de 25 cistos, aproximadamente, cada animal, e os camundongos de controle, que é aqueles que não foram tratados com a medicação, eles foram feito gavagem com solução salina via oral também. Ah, mas por que vai fazer isso? Por que você vai dar salina para ele? Não vai estar tratando nada? Devido ao estresse. Porque os animais que serão tratados com a rosuvastatina, eles vão ter um estresse de receber, né, aquela medicação. Então, a gente tem que induzir o mesmo estresse para os outros animais, para não ter interferência. Esses animais, então, foram mantidos por 50 dias para que fosse ocorrido, né, a cronificação. Depois desse período de cronificação, inicia, então, o tratamento. Esse tratamento durou 21 dias consecutivos, sempre no mesmo horário, às 8 horas da manhã.
divididos, então, os grupos em quatro. Esses animais foram divididos em quatro grupos. O grupo infectado, infectado e tratado com a rosuvastatina, não infectado, tratado com a rosuvastatina para avaliar a droga, e o grupo não infectado, mas que foi tratado com a salina, tá? E a dose, então, de escolha, avaliando estudos já anteriores do nosso grupo, né, de doses que nós realizamos com 5, com 10 miligramas e 40. E a melhor dose foi 40 miligramas. Então, foi a partir daí que nós escolhemos a dose, né, de 40 miligramas por quilo dia. Depois desse tempo de tratamento, né, de 21 dias, nós avaliamos a memória e a ansiedade desses animais. Esse protocolo, eu fui, né, pesquisando para saber como seria o ideal para avaliar o comportamento dos animais infectados com Toxoplasma gondii. E esse protocolo eu peguei na Unesp de Araraquara, que eu fiz uma parceria com eles também nesse estudo, e nós utilizamos o aparato, que né, é um aparato redondo de 30 centímetros de diâmetro, e esses animais eram colocados no centro e eram gravados, gravamos vídeos de 5 minutos de cada animal. No dia seguinte, né, no primeiro dia, esses animais são adaptados a esse aparato. É ali, né, no 72º dia, que avaliamos a parte de locomoção dele, de ansiedade, quanto ele andou, tá? É nessa primeira imagem. No dia seguinte, então 24 horas depois, esses animais eles são expostos a objetos. Então, o objeto que a gente chama de objeto A e objeto A. Então, eles são apresentados a esse objeto para eles analisarem, verem que são objetos iguais. 5 minutos depois, esses animais são tirados da caixa, né? Porque depois gravamos, tira eles do aparato, colocado numa caixa separada e espera 5 minutos. Depois, esses animais retornam para o aparato, mas aí diferente, teria um objeto B. Então, para a gente avaliar a memória de curto prazo, porque a gente trocou esse objeto. Então, ele tem que reconhecer que foi trocado, tá? E no 74º dia, então 24 horas depois do teste de memória de curto prazo, nós fizemos o teste de memória de longo prazo, para ver se o camundongo se lembrava ou não que o objeto A era um objeto que ele já conhecia, e o objeto C era um objeto novo. Então, foi aí que a gente avalia, né, que o ideal é que o animal explore mais o objeto novo, que é um objeto que ele não conheça. Então, tudo isso a gente avalia a memória e a ansiedade desses animais. E isso pode ser feito, pessoal, com várias espécies, tá? Não é assim, não é só porque é Toxoplasma gondii, ele pode ser usado com outros parasitos também. Além disso, realizamos o histopatológico desses cérebros, o diagnóstico molecular e análise de dados. Então, olhando essa figura, nós avaliamos, então, o centro, o tempo no centro desses animais, a locomoção, né, central e periférica e total. Então, vamos lá. O tempo, né, o tempo que o animal ficou no centro desse aparato. O que significa? Então, os animais infectados, eles ficaram menos tempo no centro, ou seja, eles são mais ansiosos. Então, como vocês podem ver ali, ó, o veículo, né, que é o grupo infectado, e o grupo não infectado. E do lado ali, a rosuvastatina, que é o grupo foi tratado. Então, infectado ficou menos tempo no centro, então quer dizer que ele é mais ansioso. E após o tratamento com a rosuvastatina, observamos que isso foi revertido. Então, é muito semelhante quando a gente olha o grupo tratado com a rosuvastatina, né, e o grupo que não foi tratado. Então, vocês podem ver ali que a caixinha,
eles estão muito em mesmo nível, né? Então, a gente avaliando o grupo infectado com o grupo tratado, né, foi melhor aquele que foi tratado, porque ele ficou ficou mais tempo no centro, quer dizer que ele é menos ansioso. Já em relação à locomoção central, né, então, o grupo infectado teve uma menor locomoção central, que quer dizer, então, que ele é mais ansioso. E após o tratamento com a rosuvastatina, isso foi revertido, que é isso que nós comparamos. Então, sempre comparando com o grupo controle, né? O grupo tratado com o grupo controle. E, estatisticamente, isso foi, né, como vocês podem ver nessa imagem, foi um dado muito importante. A locomoção periférica não apresentou diferença estatística. Por quê? Porque nós avaliamos a locomoção, tanto de quadrantes que ele anda, e não o tempo, tá? E a locomoção total, então, o tratamento por si só promoveu o aumento da locomoção. Então, a rosuvastatina, por si só, né, já promoveu essa melhora, tá? E falando sobre a memória de curto e longo prazo. Então, a infecção pela cepa reduziu a exploração de novos objetos em relação ao camundongo não infectado, indicando, então, uma dificuldade de aprendizagem. Ou seja, os animais infectados sem tratamento, eles têm reduziu, né, a exploração de um objeto novo. Então, ele ficou com aquela memória de que o objeto do dia anterior ou de minutos atrás era um objeto novo ainda. Então, ele não conseguia diferenciar o que era um objeto novo, o que era um objeto que ele já tinha tido contato. Diferente daqueles que foram tratados, porque o tratamento com a rosuvastatina reverteu o comprometimento da memória causado pela infecção. E o melhor ainda, que o tratamento, né, desses animais que foram infectados e tratados com a rosuvastatina apresentou uma redução muito drástica, vocês podem ver, da carga parasitária né, dos cistos. Então, pensa bem, né? Não existia um tratamento para a fase crônica do Toxoplasma gondii. De repente, a gente acha a rosuvastatina, como um tratamento ou como uma redução, né? Isso é maravilhoso. Além disso, na imagem que vocês, né, a imagem histopatológica, vocês podem ver a letra A e a letra B como uma estrutura normal do córtex. Por quê? Esse grupo é o grupo de controle, é o grupo não infectado. Então, é a imagem que a gente usa como referência. A imagem C e a imagem E são os animais infectados com o Toxoplasma gondii e tratada com o veículo, ou seja, ele só foi infectado com o parasito. Nessa imagem, nós podemos observar alguns pontos de meninge, alguns pontos de linfócitos, nódulos microgliais, hemorragia também, que vocês podem ver na seta amarela, tá? Na imagem F e G, que é o grupo infectado e tratado com a rosuvastatina, apresentou algumas infiltrações discretas de células inflamatórias, né? Mas isso é normal porque houve uma infecção anterior. Só que comparado, né, com o grupo que só foi infectado e não foi tratado, essas lesões foram bem menores, né? Então, as meninges mostram inflamações discretas. E o grupo controle tratado com a rosuvastatina, né, que é a última imagem, a imagem H, apresenta um tecido nervoso e meninges bem mais preservadas, tá? Então, assim, além da redução da carga parasitária,
que nós avaliamos, apresentou também nos estudos histopatológicos consequências menores, então, problemas menores na parte cerebral, né? Inflamação, principalmente, no grupo tratado, foi bem menor do que o grupo só infectado. Então, o que nós podemos concluir com esse trabalho? Que a infecção por Toxoplasma gondii em camundongos aumentou o comportamento de ansiedade e prejudicou a memória de curto e longo prazo. O tratamento com a rosuvastatina reverteu esses efeitos. Além disso, a rosuvastatina reduziu os cistos, né, de carga cerebral e atenuou os sinais de inflamação do cérebro, como as meninges, danos perivasculares, a proliferação também microglial. Isso tudo, gente, quando a gente faz a histopatologia, principalmente do cérebro, é muito comum a gente ver quando tem algum dano. E com a rosuvastatina, isso foi bem menor. Além disso, as descobertas sugerem que a carga parasitária reduzida pode induzir a diminuição da inflamação do cérebro, o que, por sua vez, então, contribui para menor danos, reduzindo, assim, mudanças comportamentais causadas, né, tanto em humanos ou em animais, e que necessitam de mais estudos com a rosuvastatina e animais, né, para ser, assim, aplicados na clínica. Então, não adianta a gente já sair tratando ou falar para as pessoas, olha, você tem toxoplasmose ocular, acho que é bom você tomar rosuvastatina. Não, isso ainda precisa de muitos estudos, né, para ser aplicado na clínica. E já aproveitando, eu vou falar um pouquinho do nosso grupo chamado Toxoplasmose UEM, que é da Universidade Estadual de Maringá, que é um grupo de pesquisa que vem desenvolvendo trabalhos multiprofissionais, tanto aqui em Maringá, como regionais, cidades menores em volta aqui da cidade. Nós realizamos anualmente cursos, palestras, atualizações, principalmente por conta da toxoplasmose gestacional e congênita. Desenvolvemos também, ao longo desses anos, panfletos para distribuição em unidades básicas de saúde, consultórios particulares, página no Instagram, aplicativos no celular, com o mesmo nome, chama Toxoplasmose UEM, bem bacana, com informações lúdicas, de fácil entendimento. E, no ano de 2018, eu tive o privilégio de levar uma parte desse trabalho para apresentar nos Estados Unidos. Foi uma experiência, assim, maravilhosa, no evento chamado Neuroscience, mostrando sobre a ansiedade também, né, causado pela infecção do Toxoplasma gondii e o tratamento. Então, além disso, nosso laboratório trabalha com humanos, animais, células. Nós temos um ambulatório de atendimento aqui, na cidade de Maringá, que atende 31 municípios. Esse ambulatório acontece todas as sextas-feiras. Nós atendemos gestantes com suspeita de toxoplasmose aguda gestacional. Quando a gente tem uma suspeita muito crítica, né, assim, fala, não, com certeza foi na gestação, a gente colhe material biológico dessa gestante, dessas crianças, leva para o laboratório, faz isolamento em camundongos ou tenta, faz extração de DNA, faz PCR, né, para ver se consegue isolar esse genótipo e ver qual é o genótipo que essas gestantes em Maringá têm, né? Qual é a característica, ou qual o fator de risco, o que elas estão se infectando mais, tá? Então, a gente sempre faz esse levantamento. Então, gostaria novamente de agradecer pela oportunidade de apresentar esse trabalho, que é um artigo novo, uma parte só do meu doutorado. Então, as próximas pesquisas eu vou avaliar outras cepas, né? Vou avaliar cepas agudas e mais uma cepa crônica, que é uma cepa isolada no Brasil. E futuramente, né, quero comparar o que uma cepa como a ME49, que é uma cepa de outro país, tem de diferente da cepa brasileira, tá?
Então, são ideias que vão surgindo e eu achei que é uma coisa inovadora, uma coisa nova, e espero trazer resultados aí para vocês como um provável novo tratamento para toxoplasmose. Legal, muito obrigada, Fer, pela palestra, muito interessante, muito legal, os resultados são bem promissores, né? Gostaria de convidar agora todos que tiverem perguntas para a Fernanda, fiquem à vontade, a gente podem também ficar à vontade se quiserem fazer diretamente a pergunta, né, para ela, é só ligar o áudio e o vídeo, se desejarem, ou se quiserem, escrevam aqui no chat, eu leio para ela. Aqui nós temos uma mensagem da Ana Lúcia, né, parabenizando a Fernanda e o grupo, né, e aguardando novos resultados. Ana Lúcia é minha orientadora. Legal, joia. Sempre bom, né, o apoio do orientador, né, sempre me incentivando, maravilhosa. Ótimo, que joia. Seja bem-vinda também, Ana Lúcia, e muito prazer. Parabéns pelo grupo, pelo trabalho. A gente tem muita coisa para conversar, né? Eu trabalho com essa parte de drug discovery, sempre trabalhei com parte de com leishmania e trypanosoma cruzi, né? E agora estou migrando estou ampliando, né? A busca em toxoplasmose. E, enfim, tem muita coisa para aplicar desse conhecimento sobre descoberta de drogas, e aí a gente vai iniciar essa pesquisa aqui na Faculdade de Medicina de Jundiaí, né, que é um grupo novo que estou estabelecendo aqui, e que em breve a gente também vai ter bastante coisa interessante, né, nesse sentido de reposicionamento de fármacos, né, de teste de compostos inéditos e compostos já conhecidos, né, que é bem interessante do ponto de vista de aplicação, né, dá um salto muito grande de tempo, né, entre o desenvolvimento pré-clínico e o uso clínico, né. Então, eu queria perguntar para você, enquanto o pessoal aí se anima para fazer perguntas, né, espero a pergunta de vocês aí da plateia. Bom, aqui tem uma pergunta do Gustavo. Se vocês realizaram ensaios in vitro, e se sim, quais métodos vocês usam para verificar a suscetibilidade do parasita a uma droga ou a um composto? Bom, pelo menos eu não realizei toda essa parte do in vitro. A gente fez uma parte aqui, mas a maioria a gente fez em Londrina, na UEL, que é um grupo de pesquisa que a gente tem parceria. Eu usava células HeLa para poder fazer essa infecção, então, pelo menos a cada 2 dias tinha que fazer essa passagem. Deixa eu ver qual foi a pergunta. Um método que a gente usou para a suscetibilidade do parasita ou droga. Então, a gente fez a contagem naquelas lâminas, a gente colocava a plaquinha, né? Tinha as lâminas no fundo da placa, infectava, esperava o parasito se fixar, pelo menos 24 horas no fundo, naquelas lâminas, e depois vinha com o tratamento. Aí o tratamento, e também esperava 24 horas, depois a gente fazia contagem em microscopia. Era assim que a gente avaliou, né? Então, era por contagem mesmo, depois, né, fazia até a coloração, tem umas coisas bem bonitas. Eu coloquei até um artigo que foi publicado do grupo, que é o pessoal da Idessânia, a Raquel, lá da UEL. Bem bacana para quem às vezes tem interesse em fazer. Eu acho que estudos in vitro é muito importante para iniciar uma pesquisa, principalmente com drogas. Não é uma coisa fácil, porque é caro, né? Só que eu tenho resultados rápidos. Então, acho que se alguém tiver interesse, às vezes quiser perguntar mais profundo, pode ver esse artigo do pessoal da UEL, mas a gente também pode passar, às vezes, um protocolo, né, e conversando. Deixa eu aproveitar o gancho falando sobre testes aí pré-clínicos, perguntar também para a Fernanda
produção dos animais usando uma cepa expressora de luciferase para ver aí essa regressão da carga parasitária in situ, né, ali ao longo do tratamento, até também para entender melhor essa dinâmica, né, da infecção e o próprio efeito da droga ao longo do tempo, né, e acompanhar esses animais, o mesmo animal ao longo do tempo, e após o tratamento, para ver se esse efeito é duradouro, enfim, isso eu acho que seria bem interessante, né, do ponto de vista de, até como um próximo passo, né, antes de chegar na mão do paciente propriamente. O que vocês já pensaram a esse respeito? Então, nós avaliamos também essa parte dos animais infectados, né? Depois do tratamento, depois da avaliação, a gente deixou eles. E eles não morreram. Então, assim, por um lado foi bom, né? Porque não teve morte dos animais devido à infecção crônica. Diferente de infecção aguda, quando a gente infecta o animal com a cepa RH, que é uma cepa mais aguda, e em 3, 4 dias ele já começa a apresentar sinais bem de fraqueza, os pelos eriçados, e pode vir a morrer. Então, o tratamento, né, com os animais na fase aguda foi menor do que a fase crônica. Então, eu pretendo, assim, o próximo passo, que a gente também já fez a avaliação da toxicidade da droga, porque é também um passo importante. Então, não é só quantificar, né? Não é só quantificar o parasito, a gente tem que avaliar também a toxicidade. Eu até conversei com o professor Carlos, lá da Unesp, e ele até me sugeriu para fazer uma pesquisa. Falei, nossa, será que eu vou dar conta? De avaliar a relação cardíaca, avaliar a relação fígado, né? E mais para frente, já aplicar, às vezes, um questionário com humanos para ver se tem alguma relação. E assim, futuramente, eu acredito, ser aplicado, né, na clínica. Então, por ser um medicamento já aprovado, né, para tratamento humano, toda essa parte de toxicidade você consegue já acesso, a menos que você tenha uma dose diferente da Sim, que é aplicada no tratamento humano, né? Aí seria o efeito tóxico relacionado à dosagem, mas a vantagem de trabalhar com medicamento tem já essas aprovado, né, em vantagens. uso clínico, é que você já tem uma droga com segurança clínica, né? Não, tem essas vantagens, só que com o Toxoplasma gondii, às vezes a gente fica com um pouco de receio, né? Porque os camundongos são animais muito pequenos, têm um metabolismo muito mais acelerado, então tudo a gente tem que levar em consideração. Mas é realmente, para usar uma droga que já tem, né, estudos clínicos, é bem mais fácil do que uma droga nova. Então, assim, já está bem avançado esses estudos, e eu acredito que em pelo menos uns 5 a 7 anos, isso já pode ser melhor dito como um novo tratamento. O pessoal que perguntou qual foi a quantidade, né, de animais usados no estudo. Foram usados 40 animais, 10 camundongos em cada grupo. Avaliando também, né, a questão de redução dos animais pelo comitê animal, que eles estão pedindo essa diminuição, quanto menos, melhor para eles, e os estudos também estão sendo aceitos já com esse número. O primeiro experimento que a gente fez, eu coloquei 20 animais. Só que foi um fracasso. Porque assim, eu falei, vou fazer um teste e, né? Aí o que aconteceu? A gente estava aprendendo ainda a manusear os animais, então, às vezes acabava morrendo, ou, né, ou por acidente matava um ou outro. Então, a gente acabou perdendo muitos grupos. Além disso, a toxicidade da sulfadiazina, da pirimetamina, que a gente também fez o tratamento, acabou matando a maioria do grupo. Às vezes, um grupo com 20 sobrou 5, 2. Então, a gente teve que adaptar tudo isso. Mas, para esse estudo, com a rosuvastatina, foram usados 40 animais, 10 em cada grupo, que já é o suficiente para avaliar tanto o comportamento, né, quanto a parte genética também, molecular.
Aqui o Iago pergunta para a gente, para você, né? Se foi possível verificar se a rosuvastatina agiu apenas na replicação do parasito ou se pode ter ação direta no tecido nervoso. Então, a replicação, na verdade, a gente avaliou foi a quantidade, né, de parasitos nesse cisto. Não foi avaliado essa parte de direta, como ele está dizendo ali. Nós avaliamos através do histopatológico, que teve uma melhora ali na parte da inflamação, na parte de microglias, tá? Então, eu acredito que tem algum efeito, principalmente anti-inflamatório, a rosuvastatina. Mas teve uma redução, foi consequência da redução parasitária que teve essa redução na inflamação, tá? Bom, falando um pouco sobre as dificuldades, né? Você mencionou que até né, teve que ajustar as doses, né? Até conseguir também, muita coisa não tem publicado, então a gente tem que, às vezes, fazer alguma hipótese e testar, né? Então, ir ajustando, né? O esquema de tratamento, tudo certinho. E aí eu queria aproveitar e perguntar para você, porque tem muito aluno aqui, né, muita gente que trabalha com isso, ou que pretende trabalhar com coisas parecidas, quais foram as dificuldades que você encontrou, assim, de uma forma geral, né, como pesquisadora, assim, dessa linha de novos fármacos para uma infecção parasitária? Então, primeiro foi a pesquisa, né, para adequação, para ver qual animal seria melhor, qual a espécie, se era melhor Balbi, se era melhor Swiss, é melhor Black, se é melhor ratos, né, Whisters. Então, assim, a gente foi, uma parte foi essa da seleção dos animais. Outra dificuldade também que a gente teve foi a dose, até ajustar, fazer contas, que não é uma coisa assim que a gente estava acostumado, a reduzir a dose usada, né, habitual, para um animal tão pequeno. Então, a gente teve que refazer essas contas, acho que 1 milhão de vezes, para poder chegar numa dose adequada. Até a professora Ana Lúcia, até hoje, ela fala, ai meu Deus, como que a gente conseguiu chegar nessa dose? Além disso, então, os aparatos, que também tinha no laboratório, mas alguns a gente teve que providenciar ou comprar, né? Fazer o tratamento todos os dias, inclusive sábado, domingo, feriado, tinha que trocar a caixinha dos animais pelo menos 2, 3 vezes por semana, tem que manter o ambiente limpo. Então, durante esse período, né, foi trabalhoso, que teve que ir no laboratório todos os dias, 8 da manhã, fazer todo esse processo. E também, até inclusive, achar laboratórios manipulados, né, que realizam, que fazem a droga, a rosuvastatina, na dosagem que a gente precisa. Porque os animais, quando a gente faz a gavagem, né, pela via oral, eles no máximo, eles são animais muito pequenos, no máximo 2 ml. Então, para a gente não colocar a dose máxima nesses animais, a gente tentou reduzir ali para 1/4. Então, 0,5 ml, né, para tentar não induzir o animal a morrer devido, às vezes, um refluxo, alguma coisa, pelo medicamento. Então, assim, laboratórios para fazer isso daí também, que Maringá a gente achou só um, que conseguisse adequar a dose que a gente fosse usar para animais, então a gente teve que contar toda a história, falar o porquê que eu precisava daquela dose e tudo. E aí a gente conseguiu, do pó da rosuvastatina, original mesmo, né, caríssimo, que foi doado também pela Idessane, lá da UEL, que a gente transformou, então, no líquido para poder passar para esses animais. Eu acho que foi mais isso. Custos também, né? Com a parte de kits de extração e PCR, porque, gente, não é fácil, não é barato. Um kit hoje está saindo em torno de 3.000 reais. Dá para fazer ali 200 a 400 amostras. Então, demandava também de equipe
porque sozinha a gente não faz nada, então uma equipe para me ajudar a fazer o macerado do cérebro, né, para fazer a PCR, para fazer gel. Então, tudo isso, pelo menos uma semana, né, e muita mão de obra. Então, além do custos em valores, de pessoal também. É. Mas parabéns, o trabalho está super legal. Depois eu vou perguntar para você também sobre como tal, né, o que mais vocês pretendem fazer, mas acabei vendo aqui nas perguntas que eu pulei uma. Desculpa, a Gabriele fez uma pergunta, ela parabeniza pela apresentação e gostaria de saber se vocês já sabem ou se tem alguma ideia sobre como a rosuvastatina age sobre os parasitos, visto que ele teve uma redução bem promissora da carga parasitária. Então, igual comentei, né, que a rosuvastatina, ela bloqueia uma parte da cascata para não formar os isoprenóis, né? Porque os parasitas, eles dependem dessas proteínas, desses isoprenóis para se multiplicarem. Então, a gente bloqueando essa cascata lá no começo, já dá uma diferença no final, que é o que o parasito vai precisar. Então, não formando os isoprenóis, a gente não tem a multiplicação, não tem o alimento que ele precisa. Então, a gente vai estar bloqueando, né, essa enzima que vai dar continuidade na cascata. Então, é isso que a rosuvastatina ou outras estatinas fazem, tá? Muito legal. Super interessante, eu adorei o trabalho. Aqui tem mais uma pergunta da Débora, ela diz o seguinte, que era a pergunta que eu queria te fazer também, né? Se forem, quais outros estudos estão ou serão realizados, né, por vocês com relação à fase crônica? Então, a gente está avaliando agora com outras cepas. Eu vou avaliar duas cepas na fase aguda. Uma cepa também não é do Brasil e uma brasileira. Eu quero comparar o comportamento desses animais infectados e tratados para ver se teve alguma coisa. Uma parte que eu já sei, né, que a rosuvastatina na fase aguda não foi tão boa quanto a fase crônica. Mas isso na parte histopatológica e de molecular. Mas ainda falta analisar a parte comportamental, de memória, para ver se tem alguma interferência. E comparar também uma cepa que foi isolada em Fernando de Noronha. Então, é uma cepa brasileira, que a gente foi doado também pela equipe da USP. Nós estamos mantendo no laboratório uma cepa crônica que eu quero comparar. Se tem alguma diferença entre a cepa brasileira com a cepa não brasileira, né? Que é a M49. Então, eu quero ver se tem essa diferença de cepas atípicas com as cepas já muito bem conhecidas. E, além do cérebro, a gente também avalia outros órgãos, então, fígado, pulmão, tecido muscular, né? Além disso, os olhos dos camundongos foram retirados. E nós já fizemos também alguns cortes histológicos para avaliar se teve ou não algum dano ocular, algum dano no fígado, tá? Então, tem alguns que, já vou dando um spoiler aí, que sim, teve bastante alteração. Mas é uma coisa assim que a gente vai comparar, então precisa de um pouquinho mais de estudos, né? Um pouquinho mais de tempo para finalizar. Mas eu garanto, Débora, que resultados bons estão por vir. Inclusive a parte cardíaca, até esqueci de comentar. O pessoal Legal. lá o pessoal da Unesp, eles já estão de olho nos nossos estudos. Até me perguntaram essa semana se a gente já tinha algum estudo com a rosuvastatina e infecção por Toxoplasma gondii na parte cardíaca. Falei, olha, a gente ainda está analisando o cérebro, mas se vocês quiserem, né, pegar os corações e fazer, às vezes, um corte histológico e avaliar, porque eles têm observado que a infecção, né, aumenta a inflamação, então, no coração também. Isso daí traz N problemas. Então, se o cérebro já tem problema, imagina o coração. Então,
são ideias, assim, que vão fluindo e a gente vai acatando, vai aceitando. Nada que a gente não possa no próximo seminário, né, Fernanda? Já fica no próximo garantido aqui Novos atualizações sobre o estudo da resultados. Fernanda, né? Bom, aqui nós temos uma pergunta da Amanda. Ela parabeniza também pela palestra e diz o seguinte: você mencionou que foram feitos testes de toxicidade com a pirimetamina e sulfadiazina. E aí ela perguntou se essa parte foi publicada. Então, ela disse que também é pesquisadora da área, né? Ela é atualmente minha co-orientanda, e ela gostaria de ler sobre essa parte, né? Porque são medicamentos padrões. Inclusive, aproveito também o gancho para perguntar se vocês já fizeram o cálculo da dose efetiva 50%, tanto dessas drogas padrões, como da própria rosuvastatina. Em vivo, tá? Esse artigo de 2019 que eu mostrei aqui, que é o artigo da Letícia Nishi, então é Nishi Colaboradores, nós fizemos sim essa parte do teste da pirimetamina com a sulfadiazina. Ele realmente é muito tóxico assim para os animais, tá? É um grupo que eu acho que teve maior mortes desses bichinhos, coitados. E principalmente, né, porque são muito fortes antibióticos, assim, para esses animais. Em relação à dosagem, eu não vou lembrar de cabeça qual que a gente usou. Mas se você pegar o estudo, tem lá tudo certinho. Qual que foi a pergunta? Se 50%? Isso, se você, assim, porque a gente sabe que o efeito geralmente é dose dependente, né? Então, assim, o que a gente tem encontrado dificuldade, encontrar trabalhos que fazem o cálculo da ED50, assim como a gente tem in vitro, né? Para quem é mais, né, não está aqui assistindo, não está entendendo nada do que eu estou falando. Quando a gente tem uma droga, né, o efose você tende a chegar num efeito maior, não necessariamente vai chegar no 100%, né, mas a gente sempre tenta encontrar, fazer uma curva onde a gente consiga calcular que dose que reduz 50% dos parasitos, seja in vitro, aí a gente chama de EC50 ou de CE50, né, que é concentração efetiva 50%, mas a gente pode fazer isso em vivo também. Então, a gente dá diferentes doses para diferentes grupos de animais tratados, como, por exemplo, a Fernanda mencionou, que a aluna Nishi e colaboradores fez, né, deu várias doses, e assim você consegue chegar num valor que seria um cálculo que seria os 50%, né, o valor que reduz 50%. Então, dessa forma, a gente consegue comparar a eficácia, né, de diferentes compostos, porque, assim, a gente tem um valor que chega no mesmo efeito. A gente está tendo dificuldade para conseguir encontrar as doses efetivas da pirimetamina, né, e, enfim, de todos os padrões, né, coisa que eu acho que é essencial para a gente poder comparar drogas diferentes. Então, da sulfadiazina e da pirimetamina, se eu não me engano, da sulfa foi 100 miligramas que nós utilizamos, mas é melhor olhar lá no trabalho que eu de decor mesmo eu não lembro. Mas eu lembro que nós realmente procuramos trabalhos assim também, que desse uma dose não tão agressiva, mas que fosse uma dose que tivesse algum resultado. Então, eu lembro que a gente se baseou em estudos que já utilizavam essa dosagem, que foi usado em calomes, né, pelo grupo, não em balbe, então a gente utilizou a pesquisa da pós-doutoranda, da UEL também, que utilizou essas doses para sulfadiazina e pirimetamina. Mas, além disso, nós fizemos ali, então, a sulfa e a piri foi a dose usada por essa professora, por esse grupo. E a rosuvastatina, nós avaliamos até 40 miligramas, mas eu acredito que tem a possibilidade de, às vezes, aumentar essa dose. Então, acho que dá para fazer, sim, uma curva, né, para ver às vezes, testar doses mais elevadas. E aí, avaliar se teve uma redução igual a essa que a gente teve, ou foi maior, né? Eu acho que é uma sugestão também, às vezes, quem quiser dar
testar, fazer esse teste, talvez valha a pena. Porque às vezes também se a gente sobe muito a dose, né, é tóxico, então os animais acabam morrendo. Então, realmente, eu não avaliei essa parte a mais de 40 miligramas, nós pegamos 5, 10 e 40. Foram essas doses que a gente avaliou. Então, às vezes, né, uma possibilidade, sim, de testar maiores doses e ver se o resultado foi promissor ou não, tá? Ah, interessante. A gente precisa desses valores até para a gente também poder fazer isso aí. A gente fazer coisa. E aí a gente precisa testar doses diferentes para chegar em qual que é a melhor custo-benefício, né? Para Exato. encontrar uma dose que não seja tóxica e que chegue no melhor resultado, né, possível. Aqui tem uma pergunta, né, da Débora, aliás, 2 perguntas da Débora. Nosso tempo já está, né, agora acaba de chegar às 8 da noite, então acredito que seja a última pergunta, né, da Débora, que diz o seguinte: diminuindo a formação de cicatrizes gliais, se você acredita em diminuição ou regeneração da retina. E aí a última, se houve depressão medular, né, e se isso foi avaliado. Então, Débora, a parte ocular, eu acredito que possa ter alguma alteração, alguma melhora, né? Mas ainda a gente está nesse processo de avaliação. Então, a parte da retina, né, da diminuição ou da regeneração, eu não sei te dizer, né, porque ainda faltam alguns estudos. Talvez o parasito, a gente sabe que os danos são irreversíveis, né? Quando causado ali no olho, não tem como reverter o que já está causado. Mas eu acredito que talvez diminuindo um pouco da inflamação, melhore a visão, ou não deixe aumentar, né? Aquela cicatriz. Mas ainda preciso ter mais estudos para te dizer com certeza isso. E sobre depressão medular. Não, eu não avaliei a parte de depressão medular. O que a gente avaliou mais mesmo foi a parte da ansiedade, da memória, né? Depressão como depressão comportamental, não a parte medular. Muito bom, muito legal. Ainda teriam muitas perguntas aqui, né? Assim, se deixar, eu ficaria aqui a noite inteira batendo um papo, tá super gostoso aqui, achei super interessante. Tem muitas coisas realmente ainda que poderiam ser feitas, porque É só um início, né? A gente só começou, eu falo assim. a ciência assim, sim, assim que é legal, né? Se a gente esgotar todas as perguntas, porque realmente não é tão promissor assim. Agora, quando a gente vê muitas perguntas surgindo, é porque, né, aquilo, a gente está no caminho certo, né? Então, tem muito trabalho, muita coisa interessante por ser explorado ainda, né? Então, é isso, gente. Acho que deu para ter uma ideia, né, de como é feito isso no laboratório. Eu acho que a ideia do seminário não é esgotar o assunto, mas dar uma ideia, né, e ampliar os horizontes dos estudantes, dos graduandos, para que a gente também, às vezes, ouvindo o que um aluno faz, o que um pesquisador faz, aquilo pode se aplicar para a tua pesquisa, né, e te abrir um novo caminho para estudar e aprofundar naquilo, e realmente te agradecer pelo convite, pela presença, né, pela exposição, agradecer a todos os presentes, convidar vocês para estarem com a gente aqui daqui a 15 dias novamente, né, nós vamos ter, então, a cada 15 dias um seminário, para que a gente esteja sempre em contato, aos poucos a gente vá se conhecendo, vá trocando, né, trocando figurinhas, e assim a gente chega ao final do ano com bastante aprendizado, né, já que estamos todos em casa, né, e aproveitar as vantagens da internet que nos possibilita, né, ficar próximos, cada um na sua casa. Então, é isso, pessoal. Eu queria agradecer mais uma vez e encerrar, se alguém mais quiser fazer algum apontamento. Fernanda, fica à vontade. E aí a gente se vê novamente daqui a 15 dias.
Eu gostaria de agradecer novamente pelo convite. Se eu não fui muito clara, às vezes, na exposição, se alguém quiser vir me perguntar depois do particular, pode ir lá no meu Insta, tá? É Feira Evangelista, ou lá no grupo Toxoplasmose Whey, pode perguntar. Tem algumas pesquisas que a gente ainda precisa melhorar, né? Então, assim, eu também gosto de fazer esse networking, que a gente chama de conhecer pessoas, conhecer grupo de pesquisa, levar o nosso conhecimento também, né, para alunos. Então, às vezes, quem tem interesse em estudar mais sobre toxo, nós temos um grupo multiprofissional, então estamos abertos aí para colaborações, quem tiver algumas ideias, quiser trocar figurinhas também, eu acho isso muito importante na pesquisa. Excelente. Essa é a ideia mesmo, é a gente expandir, né, as nossas possibilidades de contato, de conversa e trocar, literalmente, figurinha, né? As nossas figurinhas vão ser nosso conhecimento, ou às vezes alguma cepa, alguma ideia, então tudo isso, a ideia é essa, né? Eu também sou muito favorável a esse tipo de colaboração, né? É a ideia do Open Science, né? A gente compartilhar, né? Bom, ela perguntou se tem Telegram para ficar mais por dentro das reuniões. Olha, eu não pensei nisso ainda, É mas verdade. a gente tem aqui a Ana Maria e a Flávia, elas são minhas alunas de iniciação e elas estão me ajudando nessa parte. Acho que eu vou depois discutir isso com elas, pode ser uma boa ideia, né? Elas criaram já um e-mail para a gente poder também ter um canal de contato com vocês, qualquer dúvida, né? Tem o Insta também, que é Lab Parasites, e aos poucos a gente vai crescendo aí as nossas formas de contato, mas obrigada da sugestão. Acho que os seminários estão sendo gravados, a gente depois também disponibiliza para vocês o link através do Instagram, e quando o palestrante autorizar, eu também posso publicar no meu canal do YouTube, que eu posso criar, né, uma playlist só de seminários, e aí vocês podem assistir novamente, se desejarem, ou às vezes alguém que não pôde assistir na data, né, ter acesso ao conteúdo, tá bom? Meu canal é Estude Parasitologia. Então, aí depois eu anuncio lá também no Instagram, tá? Mas aí a gente vai avisando vocês. Quando não tiver autorização do palestrante, aí a gente vê que forma que pode fazer para compartilhar, tá bom? Belezinha. Então é isso, gente. Muito obrigada. Eu vou encerrar. Nós estamos aqui às 8 da noite, 8:07, para ser mais preciso. Então, vou liberar vocês para vocês poderem também agora fazer uma janta, né? Descansar, que também merecemos, né? Muito obrigada pelo papo e vejo vocês daqui a 15 dias novamente. Um abraço. Obrigada, meninas. Tchau, tchau. Tchau. Separa a gravação, Fá, para eu poder sair. Pode deixar, Ju. Tchau, meninas. Obrigada, viu? Mas, beijo. Tchau, Ju. Tchau, beijão. Acho que foi.